Eu vou ler uma parte de um poema que eu estou fazendo, é um poema livro, um poema in progress, que se chama Poema para a Catástrofe de Nosso Tempo. Entendido esse nosso tempo e essa catástrofe, tanto como o governo de Bolsonaro quanto a pandemia. É um poema em 20 partes, eu vou ler a parte 16ª. Como quem busca o mínimo vestígio dos mortos, uma linha que nos possibilite algum modo de convívio, ainda que mínimo e desigual, um horizonte qualquer de memória, uma contemporaneidade, um caminho que nos leve até eles ou os traga até nós, de todo modo, que não os permita ir completamente embora, que não nos permita ficar para sempre sem suas histórias, sem seus afetos, sem o que pensaram, sem o que sonharam, sem o em nome de que e contra o que lutaram, sem seus testemunhos. Procuro, sem as encontrar, listas com seus nomes, levando-me a crer que eles são a cada vez anonimizados, desprezados, relegados imediatamente ao esquecimento. Há milhares de nomes que deveriam estar disponíveis em algum lugar para sabermos quem são os mortos, diretos e indiretos pelo vírus e, sobretudo, pelo presidente que se aproveita do vírus para matar. Mas, além de não sabermos seus nomes, não sabemos tampouco, e menos ainda, os nomes dos subnotificados, daqueles que passam por fora dos dados oficiais, daqueles que o governo não testa e que, mesmo se o testasse, esconderia os resultados de todos nós. Pesquisadores dizem que aqui se sabe apenas algo em torno de 8% dos casos de contágio e de morte pelo Covid-19. Com sua política de extermínio, o governo, que atuando e falando como quer, controla os dispositivos sobre os vivos e os mortos, não fabrica apenas os modos de matar, mas, agindo segundo uma lógica da desaparição, faz de tudo para apagar a memória dos que morrem, seus nomes, seus sobrenomes, suas histórias, algo de suas vidas, seus vestígios. Temos notícias de pessoas que, como poucas outras na história, nem podem ser veladas por quem mais as ama. Nenhuma irmã, nenhum irmão, nenhum pai, nenhuma mãe, nenhum filho, nenhuma filha, nenhum amigo, nenhuma amiga, nenhum ou nenhuma amante pode derramar suas últimas lágrimas diante dos corpos, nem as pode enterrar. Dessas pessoas sem rituais fúnebres, mortas em leitos de hospitais, em quartos domésticos, pelo meio das ruas, quase nada sabemos, senão, quando muito, suas inclusões nas estatísticas. E quanto à maioria, nem nas estatísticas elas cabem. Chega-nos a notícia de que um tio de minha companheira morreu, de que o pai de uma amiga morreu, e assim por diante, as notícias vão chegando de pessoas que seguem para a vala do esquecimento público, para a vala da ignorância política, para a perda dos laços sociais que há muito, induzidos, vamos vivendo. O tio falecido da minha companheira, que morava em Duque de Caxias, cujo índice de mortalidade já é o dobro do da Itália, e cujos cadáveres se acumulam no necrotério do hospital, pois os parentes não têm condições de arcar com os sepultamentos, chamava-se Barbosa. Nem sabemos exatamente o nome completo dele. Ele se chamava alguma coisa Barbosa. José Barbosa Salles, descubro agora. O pai da minha amiga se chamava Seu Tuninho, ou Antônio Luiz Pereira, descubro igualmente agora. Eles foram as duas primeiras pessoas próximas, bem próximas, que faleceram. Seja nos navios negreiros, no genocídio colonial de escravos, negros e indígenas, nos desaparecidos da ditadura militar, nos assassinados pela polícia, pela milícia, pelo narcotráfico, em todos que acabam nas valas comuns, no cemitério de escravos, no cemitério de indigentes, no cemitério de subversivos,
no cemitério de homicídios, essas vidas perdidas, largadas e não veladas, foram sempre vidas não contabilizadas. Do cozimento em vida dos escravos, aos micro-ondas do tráfico, passando pelos fornos incineradores de corpos nas usinas de cana-de-açúcar usadas pela ditadura, com essas e todas as outras técnicas conhecidas de desaparecimento que nossa história cruelmente foi capaz de produzir, poderia dizer que para nós, digo, para mim e para você, tanto os desaparecidos quanto os relegados em vida e em morte ao esquecimento são aqueles que diariamente nos fazem falta.